Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus fala, né? Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomarei o teu jugo pesado e darei o meu fardo que é leve, né? Glória a Deus. Então, meu irmão, se tá com o fardo pesado, ore a Deus, que Deus ele toma o seu fardo pesado e pega e te dá um bem levinho, sabe? Tipo como se fosse você tá carregando um saco de arroz, de milho, sei lá. Ele tira e te dá um de algodão ou então um de isopor, né? Então é assim que Deus faz, meus irmãos. Meus irmãos, inicialmente eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, se não for inscrito, deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe essa oração aí com 5 pessoas, né? Com 5 pessoas, que é a quantidade que tem no WhatsApp. Coloca o link dessa oração no seu status, no Facebook, né? No Instagram, eu também tô lá no Instagram, é Ivan Santos, né? No meu Instagram lá é Ivan Santos. Se quiser pode me seguir lá no Instagram, né? No Instagram eu falo pouco, eu falo mais aqui pelo YouTube mesmo, né? Mas é isso, irmãos. Então eu tô com a Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 11, né? Eu achei muito lindo aqui o que aconteceu nessa passagem na Bíblia, né? A oração dominical, né? Que diz assim, ó. No cabeçalho fala, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orais, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoai-nos os nossos pecados, pois também nos perdoaremos aquele que nos deve. Pois também perdoaremos aqueles que nos devem, e não induza a tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui é como se fosse o Pai Nosso, né? Só que aqui Jesus Cristo ele simplificou para que os discípulos dele orasse assim como o Senhor Jesus orava com o Pai Todo-Poderoso, que é Deus, né? Então, ele disse assim, né? Ensina a orar assim como João ensinava aos seus discípulos, e ele ensinou aqui, né? Quando orar, e ele lhe disse: quando orais, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Santificado o nome de Deus, porque ele é santo. Deus ele é santo. Deus ele é santo, né? E santo. Não tem outro mais santo que Deus, somente Deus. Então, aqui ele estava ensinando como devemos orar, né? E muitas das vezes, meus irmãos, nós oramos o Pai Nosso, né? Eu costumo orar muito o Pai Nosso, né? Nas minhas orações, a maioria das vezes eu termino a oração com o Pai Nosso, porque é uma oração forte, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né? E só que acontece o quê? Muitas das vezes as pessoas oram o Pai Nosso, mas não sabem nem o significado do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele está explicando que para você receber o perdão de Deus, você tem que perdoar o próximo, você tem que perdoar aquele que te machucou, aquele que te magoou, aquele que te fez mal. E muitas das vezes, meus irmãos, nós quer que Deus perdoa nossos pecados, né, as maldades que nós fazemos com o próximo, mas nós mesmos não perdoamos
as pessoas que fazem mal pra gente. Então, como que eu quero receber o perdão de Deus, sendo que eu não perdoo aquele que me fez mal? Sendo que eu não perdoo aquele que falou mal de mim, aquele que blasfemou de mim, falou mentira. Eu tenho que continuar perdoando ele, porque é isso que Deus quer. Tá faltando isso no meio do povo, né? Do povo geral, né? Não só dos crentes, como dos que não é crente também, porque tem muitas pessoas que é evangélica, meus irmãos, mas não quer perdoar os outros, aí fica sofrendo aquilo. Você ficar com raiva, ficar guardando rancor, ódio, raiva de alguém, aquilo vai fazer mal somente para você, meu irmão. Não vai fazer mal para aquela pessoa. Aquela outra pessoa vai viver a vida dela normalmente. E você não, você vai ficar com aquela coisa ruim dentro de você, remoendo, e você acaba pegando uma doença, uma depressão, algo parecido, né? É uma enfermidade no seu corpo, né? Então, devemos perdoar sim aqueles que nos fez mal, aqueles que nos prejudicou. É difícil, meus irmãos, é muito difícil você perdoar alguém que falou mal de você, alguém que fez algo, né, com você. Mas você tem que perdoar, meu irmão, porque a palavra de Deus está mandando nós perdoar, ó. É a palavra de Deus que fala, não sou eu que estou falando. Quem está falando é Deus, quem está falando é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, meus irmãos, não é mentirosa, sabe por quê? Porque tudo que está escrito aqui está acontecendo aí diante das nossas vistas, né? Como eu queria que todo mundo nesse mundo escutasse isso que eu estou falando aqui agora. Tudo que está escrito na palavra de Deus tá na nossa frente aí, ó. Você sai na rua, você já vê tudo que está escrito na palavra de Deus está acontecendo, né? O mar recuando, as chuvas descontroladas, chove muito em uns lugares, nos outros lugares não chove. Isso aí é tudo o que? A palavra de Deus se cumprindo, meus irmãos. A palavra de Deus se cumpre a cada dia na nossa vida e a gente fica dormindo, cochilando em dois pensamentos e não percebe, mas as coisas de Deus é muitos sinais. Eu estava comentando ontem com a minha vizinha aqui, com a irmã aqui, minha vizinha. Falei, irmã, a senhora viu, irmã, quantos arco-íris tem se formado no céu? Assim, quase todos os dias Deus está mostrando, olha, essa foi a aliança que eu fiz com vocês. Essa foi a aliança que eu fiz com vocês. E muita gente vê aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda que é o arco-íris, e não tá nem aí. Arco-íris, que lindo, e baixa a cabeça e tal, não aprecia, sabe? Não olha, não fala com Deus naquele momento, porque de repente naquele momento Deus ele colocou aquele arco-íris e fez com que você olhasse para lá, para que você procurasse ele. Às vezes ele quer falar algo para você em pensamentos, algo, ele quer falar, ele está sempre querendo falar conosco, né? O nosso Deus, ele está sempre querendo falar com a gente, mas a gente tem que ter discernimento para saber, né, se é de Deus, se não é. Temos que estar na unção, né? Quanto mais você busca Deus, mais sensibilidade você tem de saber quando Deus está falando com você, meus irmãos. Então, vamos buscar Deus, vamos continuar com a nossa rotina espiritual, né? Orando 3, 4 vezes por dia, que nem Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes por dia e era oração forte. Daniel, ele era um homem de oração, né? A Bíblia diz que Daniel, ele orava e ele foi um homem que orava e que confiava nas coisas de Deus, no que Deus prometia para ele. Tudo que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu, né? Deus cumpriu. Ele orou 21 dias, Deus foi lá e mandou o anjo falar para ele o que ia acontecer com o povo, né? Com o povo de Deus, com o povo dele, né? Então, tudo que está escrito no livro de Daniel também já está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. As palavras estão acontecendo. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna com Cristo. Então isso é sério, meus irmãos. O mundo espiritual, ele é sério, não é brincadeira não, né? Porque Deus, ele não deixa a gente abrir a nossa visão espiritual para ver, porque muitas de nós não aguenta ver o que o mundo espiritual tem para nos mostrar. Então Deus, ele não deixa que a gente veja por isso, porque muitos de nós não aguentaria ver como que é as batalhas, os anjos de Deus lutando ao nosso favor e os anjos do diabo lutando para nos derrotar. A Bíblia fala que ao redor
tem anjos de Deus ao nosso redor e ao nosso derredor o diabo unge como um leão, querendo nos tragar. Então, por isso que muitas das vezes, meus irmãos, ao redor da cama é é o único lugar assim que tem mais batalha espiritual é ao redor da nossa cama, meu irmão. Quando a gente está dormindo, a gente está indefeso, aí Deus vai lá e envia um exército de anjos para cada um de nós, porque no Salmo 91 está escrito, né? Que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Então, quando a gente está dormindo, meus irmãos, a gente fica vulnerável, a gente fica, né? A gente fica por um tempo apagado. Então, Satanás ele quer nos tragar a qualquer momento. Então, o que acontece? Deus ele envia um exército de anjos para nos guardar, nos livrar dos mal, nos livrar das setas, sabe? Seta do inimigo, seta sabe, de todos os tipos, né? Seta de inveja, de olho gordo, de tudo, todo tipo de seta, né? De mortandade que assola ao meio-dia, né? O Salmo 91 também, eu ouço ele muitas das vezes, uma vez por dia eu tiro para escutar o Salmo 91, né? Na voz do Bispo Bruno Leonardo, que né, no canal do YouTube tem um monte, né? Que põe lá o Salmo 91, né? Mas eu gosto de escutar na voz do Bispo Bruno Leonardo, né? Eu vejo Deus naquele homem, então eu procuro assistir na voz dele. Então, vamos se apegar com Deus, né? Em oração, vamos buscar Deus, porque a volta de Jesus está perto. Aí as pessoas falam assim, mas como assim a volta de Jesus está perto? Desde que eu era criança, que o meu avô, meu bisavô já falava disso, que Jesus ia voltar e até hoje não voltou. Mas se você for ver, todo dia Jesus Cristo está voltando para alguém, meu irmão. Todo dia morre gente. Então Jesus Cristo ele está sempre voltando para alguém, né? Mas ainda não é o tempo dele vir buscar a sua igreja. Mas a qualquer momento, Deus ele pode falar, filho amado, vai lá buscar o meu povo e aí nós vamos subir para a glória de Deus, né? Mas para isso nós devemos estar buscando a Deus na unção, sempre perseverando em oração, sempre, sabe, para que Deus venha nos buscar, nos resgatar desse mundo terrível, porque a Bíblia, a palavra do Senhor fala, esse mundo jaz do maligno, mas tem bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo e temos que ficar alegre, né? Alegre por saber que está próximo à vinda de Cristo. Ele manda nós ficar alegre, não triste, não se entristeceis, porque quando eu estiver voltando, né? Então nós temos que ficar alegre, meus irmãos, porque quando Cristo vier nos buscar, nós temos que estar preparado, lavado e remido pelo sangue dele, porque foi ele que deu o sangue dele na cruz do Calvário para comprar a minha vida e a sua vida. Então nós fomos comprados por um alto preço, nós não fomos comprados com dinheiro não, dinheiro nenhum do mundo compra uma vida nossa para Deus. Não, nós somos comprados com o sangue de Jesus. Jesus derramou seu sangue, foi para comprar eu e você para Deus. Nós somos comprados, meus irmãos. Mas para isso nós temos que buscar a Deus, temos que estar com Deus, buscando a Deus, sabe? Fazendo coisas boas, fazendo obras boas, né? Porque Deus ele ama nós. Se ele não amasse nós, ele já tinha incinerado esse mundo. Porque o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além dele. Está escrito na palavra de Deus, né? E Jesus é que nele falou, eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Aquele que crê em mim será salvo. E aquele que não crê em mim já está condenado. Então, se você não crê em Jesus Cristo, você já está condenado, meu irmão. Então, creia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O meu pecado e o seu pecado, Jesus Cristo já levou naquela cruz lá. Não existe mais pecado meu e seu aqui nesse mundo, não. Todos os pecados que a gente peca, a gente pedindo perdão para Deus, Deus põe uma pedra em cima e a gente não pecando mais, ele esquece, ele joga no mar do esquecimento e passa uma esponja e nunca mais você vai, a não ser que você peca, hoje pega e continua pecando direto, sem, aí não, aí você tá brincando com Deus e Deus não é um Deus de brincadeira. Você pecou, caiu, Senhor, caí, me perdoa, tal. Deus, ele te perdoa. Só que você tem que pegar firme, você tem que ser sincero com Deus, né? Falar com Deus sempre
né, que acontecer algo assim, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Satanás pode colocar na sua mente, não, Deus ele não vai te querer porque você pecou isso, você fez aquilo outro, mas não é mentira dele. Deus ele ama qualquer um que se voltar para ele. Se você se voltar para Deus, Deus ele se volta para você também. Está escrito na palavra do Senhor. Isso que eu estou falando não é de mim mesmo, não. É porque eu tiro da palavra de Deus, né? E nesse momento eu quero orar com você, né? Quero orar hoje o Salmo 23, né? Orar o Salmo 23 e depois o Pai Nosso, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Ele deixou tanta palavra linda nesse livro, né? Ele deixou tanta palavra muito linda nesse livro e a gente tem que estar sempre buscando a fazer o que Deus manda, né, meus irmãos? Então que os irmãos fiquem com essa palavra, Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o 4. São 4 versículos, né? 4 versos que para você ver o que Deus ele falou com um dos seus discípulos, com todos, mais um que perguntou, né? Eu creio que foi Pedro, que ele era ousado, e o Pedro ele era o único que andou sobre as águas, foi o Pedro, os outros não tiveram coragem, né? Mas Jesus Cristo foi lá e deu a ordem para ele, ele ainda deu alguns passos sobre as águas, mas ele ficou com medo do vento, e aí ele ia afundando e ele gritou Jesus. E se você for ver, você grita quando você quer que alguém te ouça, né? A pessoa tá longe. Aí você grita, fulano, fulano, aí a pessoa tá longe para ela te ouvir, né? Então se Pedro gritou, Pedro não falou, Pedro gritou. Sinal que Jesus ele não estava perto de Pedro. Jesus ainda estava longe de Pedro, né? E Jesus não saiu do lugar, Jesus estendeu a mão, pegou Pedro e trouxe para a superfície das águas, né? E ainda falou para ele, homem de pequena fé, por que não creu? Então temos que crer em Deus, as coisas de Deus nós temos que ter crença, que crer em Deus, crer que Deus vai fazer. Nesse momento, se você tiver alguma causa na justiça, creia que Deus ele vai abençoar você, essa causa vai ser liberada. Nesse momento, se você tem algum parente envolvido com droga, com algo parecido, creia que Deus ele vai tirar essa pessoa desse abismo. Que eu tô falando isso porque eu era assim, eu fui assim, eu era alcoólatra, eu não era gente, né? Gente boa, eu era gente ruim, né? Mas Deus ele estendeu a mão para mim, assim que nem Jesus Cristo fez com Pedro. Jesus Cristo fez comigo também, estendeu a mão e falou, vem filho, vem que chegou a sua hora de me servir. E eu estou aqui, né? Hoje, nesse momento, fazendo esse vídeo maravilhoso para esse canal abençoado, né? Oração com Ivan Santos, né? É o nome desse canal, né? Quando você mandar para alguém, quiser, pode pular, ó, o canal é Oração com Ivan Santos, né? Eu sou de Sergipe, sou sergipano aí de Carira, né? Um beijo para todas as pessoas que me acompanham aí de Carira, de Paulo Afonso, que é Bahia, né? De Canabrava, que é Sergipe, oh meu Deus, é tanto nome, Ribeirópolis, Aracaju, Itabaiana, né? Um monte de gente que me segue, né? Eu tenho poucos inscritos, mas tem muita gente que assiste o meu vídeo, né? Mas é assim mesmo, Deus ele sabe o que faz, né? Nem todos os inscritos assistem os meus vídeos e nem todos que não é inscrito também assiste. Então Deus ele sabe o que faz, ele só deixa quem ele quiser assistir. Então Deus é maravilhoso e eu não estou nem preocupado com multidão, não. Eu quero qualidade. As pessoas que vê o meu vídeo é porque é a pessoa que gosta do conteúdo e que tá aí. Então eu não sou ganancioso, não quero que um monte de gente veja e nenhum seja salvo. Se 15 pessoas tiver inscrito no meu canal e 10 pessoas for salvo em Cristo, eu já fico feliz. É algo que eu vou levar para Deus, é alguém que eu vou trazer para perto de Deus. Então é assim que Deus quer que a gente pense, né? Tem gente que faz canal no YouTube e quer milhares e milhares de inscritos, né? Porque dá um dinheirinho se você, né? Mas não, eu não estou preocupado com isso. Eu quero levar a palavra de Deus mais longe. Eu quero levar a palavra de Deus para mais pessoas,
Por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, né, principalmente, porque isso daqui ajuda muito, ó, esse símbolo do joinha, você clicar ajuda muito no canal, né? O YouTube envia para mais pessoas, porque o YouTube entende que é coisa boa, não é coisa ruim, não é coisa que, né, irrelevante. Mas é isso aí, vamos orar? Vamos orar, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Meu irmão, fique com Deus, que Deus do céu nos guarde. Jeová Rafa abençoe nós grande e poderosamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia.